A pergunta que não quer calar: purgatório existe? O catolicismo ensina que após a morte, algumas pessoas são enviadas a um lugar chamado purgatório, a fim de serem purificadas antes da sua entrada no céu. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após a morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Página 290, parágrafo 1030, do Catecismo da Igreja Católica de 1994. A Igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos. Página 290, de novo, parágrafo 1030, Catecismo da Igreja Católica, 1994. Será que essa doutrina veio de Deus ou é outra tradição de homens? Aqui está a sua resposta exatamente no Catecismo. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento. Página 290, parágrafo 1031, Catecismo da Igreja Católica de 1994. É só ir lá, meus irmãos, está tudo lá. Seria absurdo indagar onde um grupo de homens conseguiu essa informação sobre a vida além para formular tal doutrina. Precioso amigo católico romano, se você está orando pelos seus amados, que você crê estarem no purgatório, fique sabendo que Deus não lhe disse que eles estão lá. Foi um grupo de líderes religiosos que o disse. Alguns dos seus discípulos peregrinam na terra, outros, terminada esta vida, são purificados, enquanto outros são glorificados. Página 269 e 270, parágrafo 954, Catecismo da Igreja Católica de 1994. Se você sofre, então não é um presente. O que torna essa doutrina mais perturbadora é que a Bíblia nunca indica que tal lugar existe. Nem a Bíblia ensina que outra purificação após a morte é necessária para ganhar a entrada no céu. Pelo contrário, a palavra de Deus afirma que a salvação é um dom gratuito. Se é um dom gratuito, então para que nós vamos passar por um lugar para sofrer, se nós somos salvos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos, capítulo 5, versículo 18. Poderia um Deus honesto e amoroso oferecer-lhe a vida eterna como um dom gratuito e em seguida fazer sofrer a fim de ganhá-la, mentindo então a respeito disso em sua palavra? Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Se é dom de Deus, Deus mandou seu Filho morrer na cruz por nós, deu essa graça, nós temos salvos pela graça, mas através da fé. Nós temos que acreditar, né? É dom de Deus, meus irmãos, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8. Se a Bíblia merece crédito, então não há necessidade de mais purificação para aquele que morre em Cristo. Eles já foram justificados por Jesus. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. Sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. O apóstolo Paulo vai direto ao mesmo ponto.
Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Os verdadeiros cristãos já estão purificados, porque Jesus liquidou todos os pecados na cruz. Ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Os filhos de Deus não precisam sofrer pela salvação, porque eles foram comprados e resgatados. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. O preço foi o sangue de Jesus Cristo, a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Concluindo aqui, meus irmãos, o estudo, se a Bíblia é tão clara sobre este assunto, por que a Igreja Católica institui uma doutrina que tem persuadido membros fiéis a dar milhões e milhões de dólares à Igreja, a fim de obter orações e missas rezadas em benefício dos seus amados defuntos? Responda por você mesmo. Agora, pelo menos, você sabe que a doutrina do purgatório foi extraída da mente de homens mortais. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Aqui, meus irmãos, eu termino aqui com esse versículo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se não há nenhuma condenação para quem está em Cristo, Senhor Jesus, então para que passar do purgatório? Para que purificar? Se já somos salvos. Isso é doutrina humana, meu irmão. Tenha muito cuidado com isso. Fica na paz.